Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos fazendo o Teu ID, meu Pai, via as ondas do rádio, meu Deus. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, meu Deus. Que essa palavra, meu Senhor, traga vida, traga esperança, traga salvação. Te peço, meu Deus, envia, meu Pai, a Tua palavra revelada a rema, meu Pai, com poder e autoridade, meu Senhor. Que vidas sejam edificadas através dessa palavra, para a glória, a honra, louvor e exaltação do Teu nome santo, Jesus. Para mim é uma honra muito grande, meu Deus, falar, meu Pai, aos Teus eleitos, aos escolhidos dos últimos dias, meu Senhor. Que a Tua palavra prospere naquilo que foi mandada, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos amigos ouvintes do programa Templo Livre, a palavra de vida nesta noite está comigo. A palavra de vida que o Senhor colocou no meu coração está no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, o versículo 9, apenas a parte A. E está escrito assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também já está posto o machado à raiz das árvores. O agricultor, o vinhateiro, o plantador, ele tem um campo imenso cheio de árvores. E este agricultor, de tempos em tempos, ele sai para colher seus frutos. As árvores são de todos os tamanhos e de todas as espécies. E o agricultor traz com ele o seu instrumento de trabalho. O seu instrumento de trabalho é um machado. Ele analisa as árvores, ele olha o tamanho, ele olha a espessura do tronco e ele olha principalmente os frutos. O agricultor tem uma certeza: se as árvores estiverem dando frutos, elas não serão derrubadas. Você está prestando atenção? Toda árvore que dá fruto bom, ela não é derrubada. Só que logo um pouquinho à frente, ele encontrou uma árvore frondosa, alta, grande, com raízes profundas. E esse agricultor, ele pega a ponta do seu machado e bate nesta árvore. O que vai dizer se essa árvore ficará de pé ou não é o barulho que o seu tronco faz. Se essa árvore estiver com o seu tronco cheio e o barulho não for oco, ele vai analisar o porquê que esta árvore, que apesar de não ter o tronco oco,
ela não está dando frutos. Mas se essa árvore, quando ele bater com a ponta do machado, fizer um barulho oco, certamente essa árvore será derrubada. Então, o agricultor, ele pegou a ponta do seu machado e bateu no tronco dessa árvore. E o tronco não estava oco. Ou seja, tinha vida dentro daquele tronco. Porém, aquela árvore frondosa estava sem folhas e sem frutos. Mas mesmo sem frutos, aquela árvore estava lutando, porque com o passar do tempo, aquela árvore bonita, cheia de flores, cheias de frutos, com o passar do tempo, ela deixou de dar os seus frutos, porque o seu solo estava duro, o seu solo era pedregoso, e por esse motivo a água não conseguia se infiltrar. Por esse motivo, aquela árvore, ela não dava frutos. Vamos para Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9, e está escrito assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Você viu que o dono da terra disse ao agricultor, ao vinhateiro, que há 3 anos ele procurava fruto naquela figueira e não achava. E o dono da terra disse: corta, porque ocupa a terra inutilmente. Mas o vinhateiro intercedeu por aquela árvore. O vinhateiro intercedeu pela figueira. Senhor, deixa este ano até que eu a escave, a esterque. O vinhateiro sabia que o problema estava na raiz. E ele disse: Senhor, eu vou cavar as raízes e vou enchê-la de estrume.
Você sabia que muitas vezes é a humilhação que faz com que o homem dê frutos? Porque aquela árvore grande, bonita, frondosa, ela olhava da sua copa e só via estrumes. Apesar da posição daquela árvore, era necessário que suas raízes profundas fossem cavadas e fosse cheia de esterco, fosse cheia de estrumes. Às vezes se faz necessário ao homem passar por processos difíceis para que o orgulho e a presunção não tome conta dele. O tamanho que ele chegou, a espessura que aquela árvore chegou, não veio dele, mas veio sim de Deus. Mas aquela árvore, apesar de grande, ela não estava mais dando frutos. E quantas vezes o machado já foi posto perante mim e o machado já foi posto perante você e nós nem percebemos. O vinhateiro intercedeu por aquela árvore. E muitas vezes, quando eu e você não damos fruto no reino de Deus, alguém intercede por nós. Aquela árvore estava ocupando aquela terra, aquele pedaço de terra, inutilmente. Mas o vinhateiro analisou qual é o problema daquela árvore. Por qual motivo não está dando frutos? Muitas vezes eu e você, nós ficamos em cima do muro. Nós dizemos a Deus que não iríamos mais cometer aquele pecado. Nós dizemos a Deus que nós iríamos fazer a sua obra, quando na verdade, muitas vezes ficamos em cima do muro. Mas alguém está intercedendo por mim e por você, para que nós não sejamos cortados e lançados fora. Pelo contrário, o vinhateiro quer que eu e você dê frutos dignos de arrependimento para o reino de Deus. Olha outro exemplo de uma árvore que foi cortada, porém o seu tronco e suas raízes foram deixadas para renovo, para que ele reconhecesse que tudo vinha de Deus e não dele. Vamos para o livro do profeta Daniel, no capítulo 4, a partir do versículo 10, e está escrito assim: Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore, e se fazia forte,
de maneira que a sua altura chegava até o céu. Olha como Nabucodonosor era orgulhoso. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as árvores do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, e clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção como os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Deus deu um sonho revelador ao Nabucodonosor, mas Nabucodonosor nem os seus sábios sabiam interpretar aquele sonho. Nabucodonosor era uma árvore grande e frondosa, mas os frutos daquela árvore não eram frutos dignos de arrependimento. Tanto é que no decreto o anjo disse: olha, cortai a árvore, porém deixe o seu tronco nas suas raízes. Para que, irmão Wellington? Para que houvesse arrependimento em Nabucodonosor, porque a partir daquele momento em que aquela árvore no mundo espiritual foi derrubada, Nabucodonosor deixou de ser homem para ser um animal. Era preciso que o grande rei da Babilônia reconhecesse que todo o poder, que toda a supremacia, que todo o seu reinado, que toda a sua ostentação não vinha dele, mas vinha sim de Deus, porque quem Deus quer, ele exalta, e quem ele quer, ele abate. Só Deus tem o poder para fazer isso. E Nabucodonosor, por 7 tempos, dormiu no relento, sentindo o orvalho e comendo grama, até que no seu coração houvesse o reconhecimento de que a plenitude que ele alcançou não era dele, mas sim de Deus. Repare que na pregação de João disse que
o machado já está posto na árvore. E no caso do profeta Daniel, apesar de aquela árvore estar dando os frutos, aquela árvore foi cortada porque os seus frutos não eram frutos dignos de arrependimento. Não havia o reconhecimento de tudo que aquele homem conseguiu veio através de Deus. E ele pensava que veio através da sua força. E quantos de nós temos os dons, temos os frutos, mas nós não usamos os frutos de maneira correta? Porque o machado que é afiado, ele não decepará apenas no dia do juízo final, não. Se eu e você não estivermos dando frutos, o machado irá decepar as árvores. Ela pode ser grande, ela pode ser frondosa, ela pode ser a liderança de um ministério muito grande, mas se não estiver dando frutos, toda a árvore será decepada. Por que, irmão Wellington? Porque o agricultor, ele olha para as árvores e analisa os seus frutos. Depois dos frutos, ele analisa o seu tronco. E se o seu tronco estiver oco, certamente esta árvore será decepada. O anjo ordenou que deixasse as raízes e o tronco, porque sabia que iria haver arrependimento da parte de Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando reconheceu que só existe um Deus, ele disse que só existe um Deus no céu e só existe um Deus na terra. E quantos de nós que éramos árvores frágeis, fomos adubados, fomos cheios, demos até frutos, mas hoje nós estamos nos achando. Nabucodonosor também se achou. E aquela árvore grande e frondosa, ela foi cortada para que houvesse o renovo e para que desse frutos. Só que o agricultor, ele tem um campo imenso para vistoriar as árvores, os seus frutos e os seus troncos. E ele andou e chegou lá na frente e encontrou outra árvore frondosa. Ele viu que aquela árvore estava sem folhas, estava sem frutos. Então ele pegou a ponta do seu machado e bateu no tronco da árvore. E o tronco da árvore estava oco. Ou seja, aquela árvore, apesar de grande, apesar da espessura do seu tronco, não havia vida em si mesmo. Aquela árvore já não dava mais frutos há muito tempo, era uma árvore estéril e oca por dentro. Essas árvores representam eu e você. Nós nunca podemos parar de dar frutos
para o reino de Deus. Por que, irmão Wellington? Porque o machado já está posto à raiz das árvores. E certamente o agricultor não intercedeu por aquela árvore porque ela não dava mais frutos. O agricultor é experiente. O agricultor sabe que as suas raízes, apesar de profundas, elas já foram comidas pelos cupins e pelos micro-organismos. Aquela árvore tem a aparência de quem está vivo, mas na verdade aquela árvore está morta. E qual a consequência disso, irmão Wellington? O agricultor já analisou que está sem frutos, que está sem folha. O agricultor já bateu no tronco e o tronco fez o barulho de quem está oco. O tronco fez o barulho de quem está vazio. Então, o agricultor, o lenhador, ele coloca o seu machado junto à raiz das árvores e golpeia com toda a força. Ele deu um golpe. Ele deu 2 golpes. Ele deu 3 golpes e aquela árvore começa a ceder. Aquela árvore não existe mais solução para ela. Aquela árvore, até suas raízes estão sendo arrancadas porque o lenhador está golpeando as suas raízes. E as suas raízes estão podres. E o que é que sai dessas raízes, irmão Wellington? O que sai dessas raízes são vermes que já estão se alimentando do seu tronco. E o agricultor, o lenhador, ele é experiente e ele golpeia com mais força. Ele golpeia com mais força. Ele golpeia com mais intensidade. E aquela árvore que estava aparentemente viva, mas estava morta, aquela árvore veio ao chão. Aquela árvore que outrora dava frutos, aquela árvore que alimentou pessoas, que alimentou vidas, aquela árvore que dava sombra, aquela árvore hoje não tinha nenhuma utilidade a não ser para ser queimada. E quantas vezes eu e você já fomos aquela árvore que não dá frutos, aquela árvore que está com o tronco oco, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Lute, ore, jejue, se arrependa, saia da mesmice. O que você falou para Deus, cumpra. Nunca deixe que o seu tronco seja oco, porque o lenhador, ele é experiente e ele sabe como detectar uma árvore que está dando frutos ou não. Que eu e você
sejamos essa árvore que está dando fruto, fruto dignos de arrependimento. Que as pessoas olhem para nós e vejam a imagem de Cristo. Que as pessoas olhem para nós e vejam frutos e vejam exemplos de crentes, de marido, de esposa, de homens e mulheres tementes a Deus. Porque há uma árvore oca, ela não tem outra serventia a não ser para que seja queimada.